Como parar pensamentos e sentimentos negativos. Se você está buscando descobrir como que você pode se livrar dos pensamentos e sentimentos negativos, bem como que até mesmo descobrir se é possível eliminá-los, você chegou ao vídeo certo. Porque hoje eu estou aqui para te explicar como esses pensamentos e sentimentos negativos funcionam, bem como te mostrar um passo a passo prático para que você consiga se livrar desses pensamentos e sentimentos negativos. E para isso, a primeira coisa que você precisa entender é que um pensamento ele é capaz de gerar uma emoção, que é capaz de gerar um comportamento e que, consequentemente, gera um resultado. E a verdade é que existe até mesmo uma camada abaixo dos pensamentos, mas não é o nosso assunto aqui hoje. Então, ciente disso, pensamento é capaz de gerar uma emoção, que é capaz de gerar um comportamento, que gera um resultado. Se eu quero mudar os resultados, eu posso começar mudando os pensamentos. E antes de você começar a pensar que é simplesmente pensar positivo, você precisa saber o seguinte: por trás de todo pensamento existe uma função. E uma função que o pensamento negativo tem é simplesmente salvar a sua vida. Afinal, já parou para pensar se ao atravessar uma rua você não tem um pensamento negativo de que se não olhar para os lados você pode ser atropelado, o que é que pode acontecer? Você muito provavelmente seria atropelado. Ou até mesmo ao buscar conquistar determinado objetivo. Se você não tem pensamentos negativos em relação a isso pode dar errado, aquilo pode dar errado, o que pode acontecer caso esses pensamentos sejam eliminados da sua vida? Você muito provavelmente vai se frustrar porque você não vai conseguir conquistar aquilo que você deseja. O que eu quero que você entenda é que uma pessoa que pensa apenas positivo, ela tem tantos problemas quanto uma pessoa que pensa apenas negativo. Em outras palavras, pensar negativo pode salvar a sua vida, pois o pensamento negativo ele tem uma função protetora. O grande problema é que as pessoas olham um pensamento negativo e elas pensam: ah, esse pensamento é uma afirmação. Então, se eu estou pensando que eu não sou capaz, eu não sou. Só que você precisa saber que pensamentos são apenas pensamentos. Eles não representam muitas vezes a realidade. Dito isso, o que você pode fazer em relação a esses pensamentos negativos é usar o seu superpoder. E o seu superpoder é o seu córtex pré-frontal, porque através dele você é capaz de raciocinar sobre aquele pensamento, de refletir em relação àquele pensamento para verificar o quanto ele é verdadeiro ou o quanto esse pensamento é falso. E entender isto vai mudar a tua vida. Preste bem atenção aqui. Pensamentos negativos são apenas pensamentos, do mesmo modo que pensamentos positivos. Eles não representam a realidade. Logo, se você está tendo um pensamento negativo, a primeira atitude que você precisa tomar é buscar identificar: peraí, o que é que eu estou pensando? O que é que está passando pela minha cabeça? A partir disso, você será capaz de identificar este pensamento. O segundo passo é você buscar as evidências que apoiam este pensamento. Peraí, quais as provas que eu tenho que este pensamento é verdadeiro? O terceiro passo: quais as provas que eu tenho que são contra este pensamento? Ou seja, quais as provas que desaprovam este pensamento, que mostram que esse pensamento é um pensamento falso? Vou trazer um exemplo para você entender. Digamos que você precisa fazer uma apresentação de um produto ou um serviço que você tenha. E você começa a pensar: nossa, eu não sou capaz de dar conta. Essa apresentação vai dar errado, eu não vou conseguir. O primeiro passo que você deve dar é sentar e escrever esses pensamentos. Escrever o pensamento de que, por exemplo, não vai conseguir. Certo. Quais são as evidências que eu não vou conseguir? E aí você começa a refletir a respeito. Olha, no passado eu fiz uma apresentação que foi ruim. Eu recebi críticas, eu não consegui desenvolver uma boa apresentação. Enfim, você começa a listar, escrever mesmo cada uma dessas evidências. O próximo passo é você identificar as evidências que são contra este pensamento. Então você pode pensar, por exemplo: olha, eu sou um excelente comunicador, eu melhorei muito desde a minha última apresentação. Além disso, eu tenho um profundo conhecimento sobre esse produto. As pessoas confiam em mim, na minha capacidade de realizar uma boa apresentação em relação a isso. Eu venho me dedicando, eu venho conversando sobre esse assunto com outras pessoas já há alguns dias. Elas vêm dizendo que eu estou trazendo uma boa argumentação. Enfim, você vai listando diversas evidências, tanto a favor, bem como contra o pensamento. Então perceba, eu não quero que você simplesmente comece a pensar positivo em relação a tudo, porque você pode se frustrar também. Eu quero que você pense de uma forma realista, porque a partir do momento que você tem um pensamento que ele é real, que ele condiz
com a realidade, fica muito fácil de você saber quais os próximos passos que você vai dar. Então, se o pensamento negativo surge de que eu não sou capaz de fazer essa apresentação, e você percebe, por exemplo, ao listar as suas evidências, você acaba percebendo que é um pensamento verdadeiro, o que é que você vai fazer? Você precisa resolver isto. Ou seja, você precisa buscar formas de ter uma melhor comunicação, de aprender mais sobre o seu produto, enfim, formas de que você venha a fazer com que aquele problema, aquele pensamento não vou conseguir, seja superado. Então perceba, se ao realizar esse processo de racionalização, você percebe que o pensamento é falso, aquela emoção desagradável que você está sentindo, seja medo, seja tristeza, seja ansiedade, começa a aliviar ou até mesmo desaparecer. Porque você já entendeu, você já mostrou para o seu cérebro que é um pensamento falso. Então, Mateus, isso quer dizer que se o pensamento for verdadeiro, eu vou sentir mais medo, eu vou sentir mais ansiedade, vou ficar mais triste? Não, porque você vai para este outro ponto que eu falei, que é o da resolução de problemas. Ou seja, como que eu resolvo isto? Já que este é um pensamento verdadeiro, o que é que eu posso fazer para superar este pensamento negativo? Esta é simplesmente uma estratégia extremamente poderosa para que você venha parar com esses pensamentos negativos. Então perceba, eliminar os pensamentos negativos não é possível. E depois do que eu te falei aqui, eu acredito que você nem queira mais eliminar os pensamentos negativos da sua vida. Você pode querer eliminar um pensamento ou outro, mas não todos os pensamentos negativos, até porque isso é impossível. Um outro ponto que você precisa ficar ciente é, olha, se o pensamento ele é capaz de gerar uma emoção, que é capaz de gerar um comportamento e que é capaz de gerar um resultado, se você descobre como mudar o seu pensamento, ou seja, como analisar o seu pensamento e descobrir se ele é verdadeiro ou falso, você é capaz até mesmo de modificar o seu estado emocional. Porque às vezes você está sofrendo com um pensamento negativo, só que ele é falso, e ao analisar aquele sentimento desagradável, ele reduz, ou como eu falei anteriormente, ele é até mesmo eliminado. Então, ao modificar o seu pensamento, você é capaz de modificar também o seu estado emocional. Agora, existe um ponto aqui que você precisa prestar bastante atenção, que é o que eu chamo de simplesmente a melhor maneira de mudar o seu estado emocional. E a melhor maneira de fazer isso é através da sua mudança física. Por exemplo, se você está ansioso e você for buscar analisar os pensamentos ali, talvez aquele grau de ansiedade seja tão elevado que você não consiga pensar com clareza. Então, o primeiro passo que você precisa dar é pensar com clareza. E como é que você pode fazer isso? Você pode fazer isso simplesmente praticando um exercício de respiração, buscando ter uma respiração mais profunda, uma respiração mais lenta, sabe? Puxar o ar pelo nariz, soltar o ar lentamente pela boca, porque ao fazer isso, você estará primeiro oxigenando mais o seu cérebro, então você começará a pensar com mais clareza e você estará se acalmando também. Você estará reduzindo aquele estado de alerta, você estará reduzindo aquele estado de ansiedade ou aquele outro estado emocional que você está sentindo. Então, a partir disso, se acalmou, já vai para o segundo ponto, que é analisar os pensamentos. Já vai para o segundo ponto. Se a emoção não está em um nível tão elevado, pode começar já pelos pensamentos. Então, percebe a importância de você assistir esse vídeo até o final? Para você entender que, a depender do momento em que você está, a depender do seu estado emocional, existe uma técnica que deve ser aplicada na frente da outra. Uma segunda estratégia que você pode utilizar é entrar em movimento. Perceba, o ser humano, quando ele está triste, ele tem muito a tendência a se isolar, a entrar para o quarto, apagar as luzes, ficar ali sofrendo com aquele pensamento, ficar ali entrando realmente no fundo do poço, sendo afogado com aqueles pensamentos. E isso existe até uma explicação. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, em relação ao reino animal, os animais, quando eles estão feridos, eles se isolam, eles se afastam do bando para não prejudicar aquele bando. Então existe até mesmo uma função instintiva em fazer isso. Só que o grande problema é que ao fazer isso, você acaba ficando ainda mais triste. Então, se você está sentindo uma emoção desagradável, como a tristeza, por exemplo, busca entrar em movimento, busca fazer uma atividade física, faz uma caminhada, sabe? Faz algo mais leve, porque ao simplesmente entrar em movimento, seja sofrendo com uma
um momento de tristeza, por exemplo, seja sofrendo com ansiedade, ao simplesmente caminhar, você vai, primeiro, sentir aquele ar puro, muitas vezes, você vai sair da sua mente, porque você vai ter diversos outros estímulos ambientais ali competindo pela sua atenção, então vai ficar muito mais fácil você sair daquele estado emocional. Um terceiro ponto é observar a tua postura. Quando uma pessoa está triste, ela tende a curvar os ombros, muitas vezes a colocar a mão na cabeça, exibir uma real postura de tristeza. Quando a pessoa está ansiosa, ela começa a falar mais rápido, ela respira de um modo mais curto, de um modo mais afobado. Então, ao simplesmente mudar a tua postura, muitas vezes começar a falar de um modo mais calmo, de um modo mais tranquilo, sabe, em um tom mais ameno, a assumir uma postura mais aberta, mais confiante. Tudo isso tende também a ajudar você a sair daquele estado emocional, porque a nossa fisiologia, ela tem um impacto profundo na forma como nós nos sentimos. Então, ao usar essa fisiologia ao teu favor, você também está contribuindo para a mudança desses pensamentos negativos, bem como desse estado emocional negativo. Um último ponto, e até o mais importante de todos, é: você não vai ser positivo vivendo uma vida negativa. Você não vai conseguir ser positivo, ser uma pessoa otimista de fato, vivendo uma vida negativa, uma vida caótica, uma vida onde você não tem horário para dormir, onde você não tem horário para comer, onde você está em volta de pessoas que só te colocam para baixo, que só falam mal de você, onde você está em um ambiente tóxico. Você não vai conseguir construir uma vida positiva assim. Então, percebe como é muito além de simplesmente buscar mudar os pensamentos, bem como os sentimentos. Para você se tornar uma pessoa que tem pensamentos mais otimistas, para ser uma pessoa que tem mais sentimentos agradáveis, você precisa ser uma pessoa também que tem uma vida mais agradável. Então, ao implementar esses passos em sua vida, você com certeza vai começar a ter uma vida mais otimista, ter uma vida mais agradável. Agora vem a informação mais importante de todas. Preste bem atenção nisso. Se já faz algum tempo que você vem lidando com esses pensamentos e sentimentos negativos e sentimentos desagradáveis, vem buscando resolver, não está conseguindo, ou até mesmo é algo recente na sua vida e você é uma pessoa precavida, quer buscar resolver logo isso, clique aqui no link abaixo e fala comigo para que a gente possa ver os próximos passos que você deve dar para resolver essas questões. Então, um forte abraço e vamos juntos!